Olá a todos! Começamos agora com a nossa terceira aula de português com os assuntos encontro consonantal e dígrafo. Sejam todos bem-vindos e vamos agora para a aula. Vamos começar com a definição de encontro consonantal. Encontro de duas ou mais consoantes no mesmo vocábulo. Essas consoantes podem ficar na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Vamos já ver como é que isso acontece. As consoantes, no encontro consonantal, as consoantes conservam o som, ou seja, é possível a gente ouvir o som de cada consoante sendo pronunciado. Vamos dar alguns exemplos. Prato, temos aí o P e o R, tá, com a cor vermelha, que é o encontro consonantal. Temos o encontro do P, da consoante P com a consoante R. Blusa, consoante B, consoante L. Trigo, consoante T, consoante R. Crosta, consoante C, consoante R. Brasil, consoante B, consoante R. Fração, consoante F, consoante R. Ritmo, consoante T, consoante M. Pacto, consoante C, consoante T. Pneu, consoante P, consoante N. Advogado, consoante D, consoante V. Lustre, temos três consoantes, S, T, R, certo? O encontro consonantal pode ser separável ou inseparável e misto também, quando acontecem as duas situações numa palavra só. Vamos lá. Encontro consonantal separável ou imperfeito. As consoantes elas ficam juntas quando a palavra está escrita completamente ou separadas numa possível divisão silábica. Exemplos: ritmo, onde nós temos o T na primeira, ficou na primeira sílaba e o M foi para a segunda sílaba. Disco, temos o S na primeira sílaba, C na segunda sílaba. Advogar, D na primeira sílaba, V na segunda sílaba, ou seja, as consoantes ficaram em sílabas separadas. Já o encontro consonantal inseparável, ou chamado perfeito, as duas letras ficam juntas na mesma sílaba. Exemplos: prato, nós temos o P e o R na mesma sílaba. Creme, nós temos o C e o R na mesma sílaba. Bloco, nós temos o B e o L na mesma sílaba. Fruta, FR na mesma sílaba. Floco, FL na mesma sílaba. Livro, VR na mesma sílaba também. Já o encontro consonantal misto, nós temos as duas situações. Aparecem tanto os separáveis como inseparáveis. Vamos aqui ao exemplo. Lustre, temos três consoantes. Luz, o S fica na primeira sílaba. Tré, TRE na segunda sílaba. Temos três consoantes, mas uma delas fica afastada das demais, né? Então nós temos as duas situações. Construir da mesma forma. Cons, S na primeira sílaba. Tru, TRU na segunda sílaba. E a terceira sílaba, é uma trissílaba no caso. Filtro, L na primeira sílaba. TR na segunda sílaba. Temos tanto o perfeito como o imperfeito. Encontros consonantais que ficam na mesma sílaba. Nós temos aqui como exemplo, item A, consoante mais L, consoante mais R. Vejamos. Blusa, nós temos a consoante B mais L, né? Consoante L ficam na mesma sílaba. Prêmio, da mesma forma, consoante P mais consoante R, mesma sílaba. Grilo, temos a consoante G e a consoante R. Temos também, na situação B, no item B, as palavras iniciadas por GN, MN, PN, PS. Vamos aos exemplos. GN, gnomo. GN fica na mesma sílaba, mesmo porque não é possível separar, porque não existe na língua portuguesa sílaba sem vogal. Então esse G não tem como ficar sozinho. Mnemônico, da mesma forma. Mnemônico está relacionado à memória, a palavra relacionada à memória. MN
juntas, duas consoantes juntas na mesma sílaba, pelo mesmo motivo. Não tem como esse M ficar em uma sílaba separada, porque não tem uma vogal junto com ele, né? Pneumonia, mesmo jeito. PN na mesma sílaba. Psicóloga, PS na mesma sílaba, certo? Encontro consonantal fonético, relacionado apenas ao som. Nós temos na escrita apenas uma letra, mas ouvimos o som de duas letras. No caso aqui, a letra X com som de CS. Exemplos: táxi, fênix, oxigênio. Uma única letra com o encontro consonantal, mas já no campo do som, né? Fonético, não na escrita. Agora veremos sobre dígrafo ou digrama. Significa a mesma coisa. Definição: duas letras com apenas um som. Ou seja, no dígrafo nós vamos ter duas letras escritas, duas letras na palavra, mas pronunciaremos apenas um som. Vejamos aqui a diferença entre dígrafo e encontro consonantal. Enquanto que no encontro consonantal temos a pronúncia das duas consoantes, no dígrafo temos apenas um som resultante do encontro das letras. Nós vimos agora há pouquinho sobre o encontro consonantal e percebemos que na pronúncia nós conseguimos identificar as duas consoantes envolvidas. Por exemplo, pedra, eu consigo identificar o D, consigo identificar o R. Já no dígrafo não, a gente só escuta um som para as duas letras. Continuando, o dígrafo pode ser consonantal ou vocálico. Vamos agora ver com mais detalhes o que isso significa. Dígrafo consonantal são dígrafos formados por consoantes. Vejamos aqui quais são eles. CH, exemplo, chave. Esse CH, nós temos duas letras, mas apenas um único som, né? No caso aqui, um som seria o som do X, né? Molho, LH, duas letras, um único som. Esse som de L, molho. Banho, do mesmo jeito, NH, um único som, banho. Nós não identificamos, não diferenciamos o som do N e o som do H, é um som só apenas. RR, carro. SS, pássaro, também um único som. SC, descer. SC cedilha, cresça, um único som. XC, excelente. GU, guerra. QU, quero. Aqui nós temos as vogais, apesar de ser um dígrafo consonantal, nós temos as vogais U, a vogal U, e temos que prestar atenção que nem todo GU e nem todo QU são dígrafos. Ele só vai ser dígrafo quando tiver apenas um som. Veja a diferença de guerra, um único som para as duas letras, e água. Nós conseguimos ouvir o som do G e o som do U. Quero, também, né? Um único som. E preste atenção na diferença quando eu falo a palavra quando. Eu já consigo identificar o som tanto do Q como do U. Quero, quando, tá certo? Facinho, né? Não dá para confundir. Ainda em dígrafos consonantais, vejamos, na separação silábica, ainda vamos estudar mais na frente as regras da separação silábica, certo? Mas aqui é só mais uma introdução. Na separação silábica, há dígrafos que ficam em sílabas diferentes e há outros que ficam na mesma sílaba. Os dígrafos que ficam na mesma sílaba são CH, vejam aí a palavra chuva, né? CH fica juntinho. Olho, LH também fica juntinho, não fica, essas letras não ficam em sílabas diferentes. Linho, NH também na mesma sílaba. Gueto, também na mesma sílaba. Queijo, mesma sílaba. Agora em sílabas separadas temos o caso do RR,
palavra burro. Veja que na separação silábica, esses R's, eles ficam em sílabas diferentes. O mesmo ocorre com a palavra nossa. Um S na primeira sílaba, o outro S na segunda sílaba, na sílaba seguinte. Decida também. O S na primeira sílaba, o C na sílaba seguinte. E a palavra nasça, da mesma forma. S na primeira sílaba, cedilha na segunda sílaba. Facinho, né? Vejamos agora os dígrafos vocálicos. Eles são formados por uma vogal mais a consoante M e a consoante N. Só que a consoante M e N, elas terão um valor de til. Elas vão deixar a palavra nasal. Exemplo, campo. É como se não existisse esse M de campo e eu colocasse um til, a letra, o sinal til em cima do A, né? Ficaria campo, manta do mesmo jeito. Lembrando que antes de P e B a gente escreve M, né? Campo com M, manta, como a letra seguinte é um T, então é um N. Sempre também, né? A M é M. Mente, veja que o som é basicamente o mesmo, né? Som de N. A regra vai ficar por conta da letra seguinte. Se for um P ou um B, eu coloco um M. Se for uma outra consoante, coloco N. In, limpo, tinta, um único som, né? On, bomba, tonta. Bumbo, nunca. Então, esse é o som da vogal mais a consoante M ou a consoante N. É como se essa letra não existisse e eu tivesse ali uma vogal nasal, tá certo? Obrigada. Agradeço muito pela atenção. Até a próxima aula e fiquem com Deus.